Olá! Bem-vindos ao podcast do Instituto Estaca Mauá. Olá, jovens! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Estaca Mauá. Como vocês já sabem, nós estamos falando sobre os escritos de João, o Amado, e o livro de Apocalipse. E hoje, nesse episódio 3, teremos mais um convidado, mais um líder que aceitou a grande missão de nos ajudar a entender sobre essas verdades encontradas nesse manual e nesse livro. Então, para a gente já começar rapidinho, para não perder muito tempo, gostaria de chamar aqui o segundo conselheiro da Estaca, Presidente Silva. Presidente, bem-vindo. Boa noite, jovens. Tudo bem? Ótimo, aí vamos. É um privilégio, né? Uma responsabilidade muito grande estar aqui para aprender com vocês, né? A gente vai estar falando um pouquinho, ele vai estar já pesquisou toda a minha vida já, né? Praticamente. A gente vai se conhecer um pouco, mas para mim é um privilégio poder estar aqui, deixar algumas palavras, alguns ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida. Perfeito. Então, muito obrigado novamente por aceitar esse convite. Eu que agradeço. E, bom, para a gente iniciar, então, jovens, sempre a gente está falando sobre biografia, deixando algumas informações sobre os nossos entrevistados, porém, estamos numa sequência de grandes currículos, então, para cortar esse tempo, nós vamos deixar essas informações na descrição, seja no YouTube, no Spotify ou Deezer. Porém, tem um detalhe aqui que eu gostaria de comentar e que gostaríamos de aprender. Bom, poderia, presidente, nos lembrar qual é a sua profissão? Minha profissão é coordenador de segurança patrimonial. Eu não comecei como coordenador, tá? Eu comecei como técnico em segurança do trabalho. Isso foi nessa empresa fazem 28 anos e 6 meses que eu exerço. Comecei como técnico e hoje, uns 10 anos atrás, eu estou como coordenador de segurança. O que o coordenador de segurança ele faz, né? Praticamente eu tenho a responsabilidade de cuidar da segurança patrimonial da empresa. Essa é uma responsabilidade atribuída a mim, muito grande, porque você tem que tomar conta de todos, tanto o acesso, né, de veículos, como eu tenho lá um sistema de CFTV, né? Tenho a questão de investigações quando tem algum furto ou algum delito, tem a questão de levantar as zonas de segurança, quais são os cuidados que tem que ter, né? Cuidar do perímetro, cuidar das pessoas, tanto da saúde física como da integridade, né, intelectual também. Existe uma questão hoje muito grande que está sendo bem difundida, que é a questão de assédio, né? Então o assédio ele tem entrado nessa lista, que é o assédio moral e o assédio sexual. Então são coisas em que o coordenador de segurança patrimonial ele fica responsável pela integridade, né, da empresa em si, patrimônio, mas também das pessoas. Então evitar com que haja delitos, haja homicídio, haja sabotagem, haja vandalismo, né? Então todos esses mecanismos são utilizados para essa função. Perfeito, muito obrigado. E, bom, não sei se você acompanhou ou se já te passaram essa informação, nós sempre gostamos de aprender um pouco mais, então já sabemos sobre a sua profissão e gostaríamos de saber algumas coisas que possivelmente os jovens do Instituto não sabem sobre você. Então gostaríamos de saber aqui de algumas perguntas. Hoje o sorteio ele não foi no papel, ele foi eletrônico, só para a gente fazer um teste para as futuras entrevistas. Então vamos lá. Aí a primeira pergunta sorteada foi: qual é a sua rotina matinal? A minha rotina matinal, eu acordo 3h30 da manhã. Quando vocês estão dormindo, eu estou acordando. Eu pego o ônibus da empresa às 4h10. Todos os dias eu vou para a academia. Eu começo a academia 6 horas, 7 horas eu termino a academia. Aí, lógico, né, tomo meu banho, vou para a empresa e fico lá até às 17 horas. Né? Dentro dessa profissão, como eu falei, é uma questão dinâmica, né? Então a minha rotina é essa todos os dias. Quando eu chego em casa, lógico, escrituras, né, reunião familiar,
E aí eu tento tirar um lazer, né? Tirar o lazer é comida, né? E que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, inclusive, né, tem a terceira pergunta no qual foi seu hobby favorito, então a gente vai antecipar ela para ser a segunda pergunta. Então, qual é o seu hobby favorito? Meu hobby favorito, né, é final de semana. Eu saio com a minha esposa e aí o que nós fazemos? Não é um hobby, passa a ser um hobby e uma necessidade também, né? Mas a gente vai à feira junto, a gente faz compras juntos, a gente sai juntos, né? Fazemos as coisas. Tempo livre que eu tenho, eu faço as coisas em casa. Eu gosto de estar trabalhando com pequenas, eletricidade, marcenaria, alvenaria. Então eu gosto de, né? Aprendi com meu pai ter essa dinâmica, pintar a casa, fazer texturas. Então meu hobby é isso, né? Não tem um hobby específico, mas é trabalhar em casa e dar o suporte para minha esposa e sair com ela. Perfeito, bacana, muito obrigado. Então já foram as duas perguntas. Agora vamos para a terceira e última pergunta, que é aqui. Qual é a sua memória mais antiga? A minha memória mais antiga é quando eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade. E nesses 2 anos de idade, o que acontece? Meu pai estava fazendo a cerca. Naquela época, quando ele fazia a cerca, tinha uns pregos que ficavam de ponta, né, para cima. E aí, como eu não era muito arteiro, eu era um menino normal, né? Um desses pregos estava no chão. Aí eu peguei e engoli o prego. Aí minha mãe ficou desesperada, né? Como é que esse prego vai sair? E deu banana, né? Comi banana, até que não teve nenhuma indigestão e nada aconteceu. Mas esse foi um episódio em que eu poderia, né, não estar aqui hoje. Já começa assim, né? Minha vida já começa com desafios, mas foi bem interessante. Bacana, muito obrigado. E obrigado por ter respondido essas 3 boas perguntas. Então vamos lá. A gente dando uma olhada aqui, e vocês também podem acompanhar aí no manual. Hoje nós falaremos, né, nessa aula sobre a lição 8 até a lição 12. Então, estávamos comentando aqui antes de começar a aula, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que lição 11 a 19, não é? João 11 a 19? Foi mal, eu cliquei errado então, desculpa. 11 a 19. 11 a 19, não, é que os cronogramas eu preparei vários e aí eu estou com um aqui que é diferente. Esse é de 11 a 19, é isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo, 11 a 19. Mas será que eu estou vendo errado aqui? Aqui, ó. Vamos lá. 11 a 19. Você passou a designação. Não, é João 11 até o João 19, mas aí as lições, que são as do manual, é lição 8 até a lição 12. Que susto, nossa, eu falei... Rapaz, a gente já está confundindo aqui. Já falou... estamos tendo conflitos aqui. Não, a gente falou, nossa, a gente já vai ter que vir gravar outro dia. Aula certa, não, mas sim, está tudo certo. Que bom, montei o cronograma certo. Por mais difícil que foi, que bom que deu certo. Então vamos lá. Poderia dar uns spoilers, mas assim, nada melhor do que um grande líder, um bom entendedor já para nos ensinar sobre isso. Então, eu só vou precisar ajeitar a tomada ali rapidinho, então já vejo rapidinho, mas já adiantando, presidente Silva, o tempo é seu. Tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre esses capítulos, né? Quando a gente fala de João de 11 a 19, aí fala sobre o fim do ministério do Salvador Jesus Cristo. Foi aonde que na Páscoa, né, os judeus, o Judas Iscariote vendeu Jesus Cristo, né, por 30 moedas de prata. Mas uma coisa interessante é que nesses capítulos de 11 a 17 tem muitos ensinamentos. Fala sobre Lázaro, não é, que o Salvador Jesus Cristo reviveu depois do 4º dia. Fala sobre a questão da crucificação de Jesus Cristo. Fala a respeito também da Páscoa, onde Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Fala da traição de Judas. Fala de Pedro, que negou Cristo por 3 vezes. Né? A entrada triunfal de Jesus Cristo num jumentinho em Jerusalém. Fala sobre o julgamento de Jesus Cristo, que escolheram Barrabás em vez de Jesus Cristo, e do processo doloroso que ele teve, não é?
até ele subir lá na Gólgota e ser crucificado. E do amor que ele tem, né? Teve a sua mãe para deixá-la como discípulo. Então são muitos ensinamentos, né? São muitas coisas que em uma aula só a gente não consegue expressar. Mas tem uma escritura que me chama muita atenção, que eu vou tentar resumir tudo o que eu falei para vocês, que está em João 1-3, e fala o seguinte: Jesus disse essas coisas e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, eu quero especificar muito nesse versículo 3 aqui, né? Só para antenar os jovens aí, acompanharem, é João 17, de 1-3. Perfeito. Tá? Então, eu quero só enfatizar essa questão aí de João 3. Tá? Quando Jesus Cristo ele veio aqui à Terra, né, quando ele foi ao templo, ele já ensinou a quem ele deveria servir, a qual vontade ele deveria fazer. Pelos episódios que a gente vê aqui, Jesus Cristo ele já sabia que ele seria crucificado, que essa é a missão dele. Interessante que todos nós temos uma missão, não é? E a nossa missão ela se torna cada vez mais clara quando a gente está próximo do Pai Celestial, quando a gente faz a vontade dele. Então, quando Jesus Cristo disse, né, bem claro que veio fazer a vontade do Pai, isso deu a ele uma amplitude muito grande do seu chamado, né? Das dificuldades que ele deveria passar, dos desafios que ele teria na vida dele, das pessoas que iam amá-lo, das pessoas que iam odiá-lo, das pessoas que iam persegui-lo. Tem duas coisas que aqui ensina que é muito clara. Tem duas coisas que a gente não muda. Primeiro, todos nós vamos morrer. Jesus Cristo morreu e ensinou aqui que todos nós vamos morrer. Ele disse bem claramente que ele é a ressurreição, né, e a vida. Então isso todos nós passaremos, né? E tem uma outra coisa também que a gente não vai mudar, que, vamos colocar assim, estamos destinados, que não existe o destino, mas isso são duas coisas que a gente não muda, que são as provações. Todos nós vamos ser provados, em maior grau ou em menor. Mas como o Salvador Jesus Cristo falou, todos nós temos que passar por isso. Por que isso é importante? Para nos lapidar, para nos transformar. Quando nós colocamos a nossa vontade e não a vontade do Pai, tudo dá errado. Porque se eu for colocar a minha vontade hoje, tem muitas coisas que eu não vou querer fazer na igreja. Tem muitas coisas que talvez eu não queira fazer dentro de casa, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, não é? Eu vou entrar numa redoma, e nessa redoma o que vai acontecer? O Satanás ele vai imputar coisas que para nós muitas vezes se torna mais fácil. Por que se torna mais fácil? Porque a gente deixa de ter a visão espiritual. Quando o Salvador Jesus Cristo disse, né, que para os seus discípulos aqui, eu estou indo embora, né? E é importante que eu vá, mas eu não vou deixá-los órfãos, eu vou deixar o Consolador. E é esse Consolador que é importante. Esse Consolador que vai fazer com que a gente tenha mudança. Que os nossos pensamentos, eles deixem de ser nossos e passem a ser os pensamentos do Pai Celestial. Porque quando nós estamos antenados com o Pai Celestial, a nossa vida ela é mais fácil. As nossas dificuldades elas são mais fáceis. Teremos dificuldades sim, mas teremos capacidade para suportar. Nós teremos capacidade de pagar um dízimo, teremos capacidade de fazer jejum, nós teremos capacidade de ter uma recomendação para o templo, de dizer não à pornografia, de dizer não à bebida. Então, quando a gente faz a vontade do Pai Celestial, a nossa vida ela se torna melhor, o mundo se torna melhor, né? Porque é um curto período, nossa passagem é rápida, né? Eu já estou aqui já com os meus 55, nem há alguns dias atrás eu estava fazendo missão.
né? Alguns dias atrás eu estava casando, alguns dias atrás eu estava me profissionalizando. Então é um processo muito rápido. E quando a gente não percebe isso e deixamos com que a nossa vontade, como fala lá, lá no livro de Mormon, passamos para ser um homem carnal, as coisas se tornam mais difíceis. E aí a gente começa a julgar, começa a criticar, a deixar de amar. A primeira pessoa que a gente tem que amar é nós mesmos. E a gente deixa de se amar. Salvador Jesus Cristo falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu só posso amar alguém e respeitar alguém se eu me respeito, se eu cuido do meu corpo, se eu cuido do meu espírito, né? E aí, né, a gente pode ver nesses capítulos, né, que o processo de conversão, ele é um processo constante. Se a gente pegar o exemplo aqui de Pedro, Pedro falou, né, ele cortou a orelha, né? Não, eu defendo o Salvador Jesus Cristo. Cortou a orelha lá do centurião lá, e falou, não, eu não preciso disso, eu preciso de amor, né? Depois ele falou, não, Senhor, eu não vou te negar. Né? Que é isso? Eu não vou negar ninguém, eu nunca vou negar. E, né? Depois que o galo cante 3 vezes, né? Ele negou as 3 vezes. E aí mostra o grande amor que o Salvador tem por nós, né? Que o Salvador poderia falar, pô, você me traiu, hein? Você é traíra, né? Sim, sim. Né? Poxa vida, você poderia ter me defendido e não fez. Não, ele abraçou, né? Ele mostrou amor, principalmente também até a Judas Iscariotes. Ele sabia que seria, né? Mas ele nunca deixou de amar. Como ele fala, não devemos amar nossos inimigos, né? Vou ser sincero, a gente tem inimigos. Lógico, Satanás é um deles. E aí ele vai procurar a gente tem que conhecer o inimigo para poder se proteger. E é importante isso porque não é que a gente tem que julgar alguém, mas a gente tem que saber como nos defender, né, das provações que a gente tem no dia a dia. Provações temos, mas das tentações. Provação é uma coisa que a gente vai ter que ter, das tentações que a gente tem. E para a gente vencer as tentações, a gente tem que estar preparado. E nesse momento, Pedro ele não estava, porque ainda ele não tinha tido o processo de conversão. E aí é uma coisa interessante que mostra, né, o quanto ele deve ter se arrependido, o quanto que é importante o arrependimento, que é um processo que a gente tem que ter no nosso dia a dia, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, reconhecer nossos erros, se tornarmos humildes, porque o arrependimento nos torna humildes, nos torna pessoas gratas, nos torna pessoas melhores. É um processo que às vezes seja difícil, doloroso, mas necessário. Quem não erra, quem não peca, quem não toma atitudes erradas, todos nós fazemos. Isso eu vou falar para vocês, é uma coisa constante, é uma coisa diária que a gente tem. E o arrependimento ele é importante para isso, para reconhecer que temos um Deus, que Ele está pronto para nos ajudar, para que essa experiência nos torne pessoas melhores. Então, o Salvador ele veio estabelecer essa ponte, né? Que, como ele fala bem claro aqui, né, que se a gente viver o Evangelho, nós nos tornamos pessoas melhores. E o Evangelho é simples, mas a gente complica, porque a gente faz o quê? A nossa vontade e não a vontade dele. Quando a gente faz a vontade dele, pode ter certeza, por mais difícil que a gente, situação difícil que a gente esteja, que a gente passe, nós somos felizes, né? Eu lembro no tempo de missão, né? Por que eu falo do tempo de missão? Eu tenho também muitas experiências de falar do tempo de missão. Mas é um tempo mágico, né? Foi um momento mágico, porque você passa por muita dificuldade. Você passa até, às vezes, fome. Você muitas vezes... Eu tenho várias experiências, mas eu lembro de uma experiência em que eu tinha uma família que a gente estava visitando, elas estavam passando necessidade, a gente pegou toda a mesada e fez esse trabalho. E aí quando você chega no final da missão, você não quer sair, você não quer voltar. Mas por que você não quer sair? Porque você passa tanta dificuldade, tanto problema, e por que você não quer voltar? Porque você está fazendo a vontade do Pai Celestial. E essa é a regra, que é a regra de ouro, né? Se nós fizermos a vontade do Pai Celestial na nossa vida, independente se é no campo missionário, se é quando a gente volta, ou independente da idade, nós
não vamos ter dificuldades, por incrível que pareça. Nós vamos ter capacidade de tudo suportar, de vencer, né? Não estou falando aqui a questão do Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o nosso exemplo, mas Ele quer que nós tenhamos a nossa própria experiência. Ele não quer que eu tenha que seguir o exemplo de Jesus Cristo, mas como fala aqui, né? Os milagres, eles não fazem parte nós não nos convertemos com milagres, nós nos convertemos com experiências. Eu posso ver Jesus Cristo baixando aqui, como aconteceu com Tomé, né? Mas se eu não tiver uma experiência espiritual com Jesus Cristo, nada adianta. Senão, Lúcifer, né? Ele seria santo. Não é verdade? Sim. Então, essas experiências pessoais que nós temos que ter tem que ser algo nosso, tem que ser algo pessoal, para que tenhamos uma mudança, uma conversão. Eu não posso converter vocês, vocês não podem converter a mim. Eu posso saber dos milagres que aconteceram na vida de vocês, mas isso não vai fazer uma mudança na minha vida se eu não tiver essas experiências. Então, por isso que eu falo que o campo missionário, ele traz essas experiências, ele traz essas dificuldades. Um casamento, ele traz essas experiências, traz dificuldades, casamento. Não vem falar que casamento é mar de rosas, que desculpa, mas não é não, tá? Mas o casamento, ele nos traz uma outra coisa importante, né? Que é a exaltação, né? E nos traz felicidade, tá? Quando eu falo assim que não é um mar de rosas, eu não estou falando que o casamento não seja bom, não é? O casamento, ele é maravilhoso, eu tenho uma esposa maravilhosa, mas eu falo assim, nós vamos ter desentendimentos às vezes, não é? E esses desentendimentos, eles são importantes para a gente se unir, para saber qual o propósito nós estamos querendo chegar. O Salvador Jesus Cristo ensinou muito claro, ele não tinha desentendimento com seus apóstolos, mas os seus apóstolos tinham desentendimento com eles. Às vezes não concordavam, às vezes reclamavam, às vezes já tinha pouca fé. Ele foi traído, ele foi perseguido aqui, mas é normal, são duas pessoas, né? E não estou falando só de duas pessoas, eu estou falando do relacionamento que a gente tem dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da nossa vida, né? Então a gente vai ter pessoas que pensam diferentes, mas se eles tiverem o mesmo propósito, eles conseguem crescer juntos. Então por isso que o casamento, ele é fundamental, porque ele nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, porque a gente passa a amar, né? Passa a se preocupar, passa a trabalhar juntos. Ninguém é feliz sozinho, senão Jesus Cristo não precisava estar aqui, né? Ele veio para poder nos trazer felicidade, e a felicidade, ela só é conseguida com nossa companheira ou nosso companheiro, com a nossa família, porque senão não precisava ter famílias eternas, seriam jovens eternos, amigos, solteiros eternos, não é verdade? Mas a felicidade, ela só pode ser conquistada dessa forma, né? Em conjunto, trabalhando juntos, colocando o Salvador Jesus Cristo no centro da nossa vida, fazendo a vontade do Pai, por mais difícil que seja, por mais difícil. Por que é difícil? Porque o mundo não compreende. E a gente que estamos aprendendo a compreender, precisamos ensinar as pessoas, né? Por isso que muitas vezes a nossa vida aqui, ela é cheia de desafios, mas ela é importante porque esses desafios fazem com que a gente cresça. E o Salvador Jesus Cristo, ele deixou uma coisa muito no final, né? Quando ele estava prestes a deixar esse mundo, ele deixou bem claro que para o seu discípulo, para cuidar de sua mãe, né? Então a gente precisa cuidar do nosso próximo. E a verdadeira felicidade, vamos lá, só pode ser conquistada servindo. Não existe outro meio para isso. Não tem outro caminho. Se eu quero ter experiências, eu preciso servir. Servir com amor, servir com um verdadeiro propósito. Médico, que é médico, se ele não tiver paciente, é médico. Engenheiro, não é engenheiro. Até a minha profissão, se não tiver
pessoas também, né? Então tudo na nossa vida é voltado a isso, é servir ao próximo. E no Evangelho não é diferente. O Evangelho ele nos molda a servir da melhor maneira. Então, quando a gente coloca aqui o serviço, por que o serviço é tão importante? Porque ele transforma a nossa vida. A gente se esquece um pouco de nós e passamos a pensar mais no outro. A nossa dor se torna mais suave, nosso fardo se torna mais leve, porque a gente está compartilhando, nós estamos vivenciando isso. Perfeito. Eu gostaria de comentar, porque enquanto você estava falando, eu lembrei de uma escritura que é o que o Rei Benjamin nos ensinou no livro de Mosias, né? Que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. E de verdade, isso é uma grande verdade, porque você esquece de você. Muitas vezes você está ali muito tempo, você se fosse normalmente, você estaria cansado, mas por estar servindo, não, aquilo parece que te dá um sentimento bom, te dá um, sabe, você está, ainda que mesmo que cansado, tem um sentimento melhor de estar ali servindo. Então, parece que o cansaço, a dor que está acontecendo ali, não é nada quando você está servindo. Eu gosto muito disso. E é importante porque você esquece de você, né? Sim, total. Então, quando você esquece de você, você esquece um pouquinho dos seus problemas, você esquece um pouquinho das suas dificuldades. Você vê que a pessoa que está do teu lado tem mais dificuldade, mais problema. Isso faz com que você sinta o Espírito, né? Faz com que você seja um salvador. Então, quando você estende a mão, você se torna um salvador. E não tem, assim, não tem, como ele fala aqui de riquezas também, né? Não tem maior bênção e maior alegria na vida de uma pessoa é quando você vê o bem do seu próximo, quando você vê que por um pouquinho que você fez, mudou uma vida. Mudou alguém que poderia estar se suicidando, mudou alguém que poderia estar tomando uma decisão errada, alguém que poderia estar cometendo um delito, alguma coisa. Então, isso não tem preço, né? A vida dos nossos filhos, a vida de vocês, para nós não tem preço, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, né? É cansativo, mas só o prazer que a gente sente como líderes de ver vocês, poxa, vamos lá, tendo uma profissão, sendo autossuficientes, tendo um casamento no templo, tendo seus filhos, vendo vocês progredindo dentro do Evangelho, isso não tem preço, não é? Então, por isso que muitas vezes a gente sempre vai estar enfatizando, incentivando vocês a fazer a vontade do Salvador. E fazer a vontade do Salvador, fazer a vontade do Pai Celestial, não é ficar parado, é estar em movimento, estar servindo, estar estudando, estar se aprimorando, estar fazendo o bem sem olhar a quem. É isso que ele tem ensinado, tá? Então eu sei que Salvador, ele estava conversando com a minha esposa há um momento atrás. Salvador, ele sempre fez o convite, vem, segue-me, não é? E quando ele tinha que ser justo, ele era, mas todas as ações que o Salvador Jesus Cristo fez, até mesmo do templo, não foi para menosprezar, não foi para ridicularizar ninguém ou humilhar ninguém, mas foi com amor, foi para ensinar princípios e ensinar doutrina. Então, possamos estar aprendendo esses princípios e doutrinas, né, que são muito simples, que basta a gente escutar a voz do Espírito. Mas para escutar a voz do Espírito, precisamos fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, precisamos dar a oportunidade de ter experiências, porque eu só posso servir alguém que eu conheço. Então eu preciso conhecer, aplicar e servir. Eu sei que é importante, né, termos essas experiências em nossa vida. Que todos nós temos uma missão, mas a maior missão que nós temos, como ele falou aqui, é a vida eterna. É vivermos com os nossos entes queridos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Não sabemos o tempo disso, pode ser daqui, pode ser depois. Isso não é a doutrina que está sendo ensinada. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em servir o Pai Celestial. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, mas o tempo e o momento somos nós que fazemos. Sei que este Evangelho é verdadeiro, sei que Jesus Cristo, Ele nos ama,
ele não passou isso em vão, né? Tanto no Getsemane quanto no Gólgota, né? Quando ele foi crucificado. No final ele falou: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Por mais dificuldade que ele passou, ele nunca demonstrou desânimo, nunca demonstrou medo, né? Mas ele tinha sempre a quem recorrer e a se fortalecer. Se nós fizermos isso em nossa vida, a gente não vai ter medo das ações corretas que temos que tomar. Nós vamos ter a orientação espiritual que precisamos. Nós vamos ter as dificuldades que temos que passar, né, para crescer. Que o arrependimento faz parte disso. E principalmente, né, a gente vai poder aí servir ao próximo como a nós mesmos, mas na forma literal, que é praticamente aí amando a nós mesmos, tá? A gente não pode amar alguém se a gente não ama. E para nos amar, a gente precisa viver o Evangelho. Senão, ou ser uma pessoa vingativa, rancorosa, triste, só reclama, não é? Ou ambiciosa. Então, quando nós colocamos o Evangelho, ele transforma isso. Faz com que a nossa vida deixe-nos felizes. E só sabemos disso quando vivemos, tá? Quando nós temos as nossas respostas ao estudo das Escrituras, as nossas orações, em nossas dificuldades, a gente só cresce quando estamos na dificuldade. Na hora da alegria está tudo uma beleza. Aí não tem, né? Tem que ter, por favor, a gente tem que ter momentos de alegria também, né? De descontração, isso é importante. Mas esses momentos que são os momentos de desafios da nossa vida é que a gente demonstra a quem a gente está servindo. Eu lembro do discurso que fala que a gente não pode ser morno, né? Foi falado, sim, né? E aí o que é ser morno? Dentro da igreja a gente é muitas vezes morno também. Então a gente... mas aí é processo, como diz, é o processo de conversão. E a gente tem que escolher, né? E a escolha, ela é sempre assim. Não é que é difícil, mas é trabalhosa. E quem não quer ter trabalho, não tem crescimento. Tá? E é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós temos um profeta vivo, vidente e revelador, que o livro de Mórmon, ele é a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é verdadeira, né, de acordo com a sua tradução, e que o Senhor, ele responde às nossas dúvidas. Todos nós temos dúvidas. A nossa vida, ela é formada por dúvidas, tá? E essas dúvidas, elas são importantes para que a gente possa tomar decisões. E as decisões a gente só toma nos meios corretos, que são através dos nossos líderes e das Escrituras inspiradas. E é o que eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Você quer deixar algum pecado a mais assim? Posso deixar. Vamos lá, jovens. O recado que eu tenho para deixar para vocês é: nunca desistam do sonho de vocês. Eu lembro que quando eu voltei no campo missionário, minha vida não foi desafiadora, né? E eu consegui conquistar as coisas porque eu conheci uma pessoa muito maravilhosa em minha vida, que é minha esposa, né? A gente consegue superar as coisas mais fáceis quando a gente tem uma companheira ou um companheiro. Mas independente disso, né, talvez alguns tenham oportunidade ou não, nunca desistam do sonho de vocês, nunca pensem que vocês são incapazes ou não têm condições de conseguir aquilo que almejam. O processo de conquista, ele é um processo em que você tem que ter paciência, mas perseverança e confiança. Quando você tem paciência, perseverança e confiança, colocando o Salvador e o Pai Celestial na frente de todas as coisas, não deixando o Evangelho como terceira ou quarta opção, mas o Evangelho não é andar primeiro ou andar atrás, ele tem que andar junto da nossa vida. Então, quando a gente tem o Evangelho junto da nossa vida, tudo aquilo que nós conversamos um pouquinho, as conquistas vêm, as revelações acontecem e o progresso, ele está constantemente em nossa vida. Eu lembro do presidente Nelson, quando ele falou que ele tinha que pagar o dízimo, né? E que as coisas aconteceram na vida dele.
Isso aconteceu na minha vida também. Eu, desde quando passei a ter um testemunho do dízimo, o Senhor tem me abençoado, não é? Tem outras coisas, o tempo, outras coisas, mas essa experiência eu gostaria de compartilhar com vocês. Nunca faltou nada. Eu, alguns anos atrás, eu poderia ter sido mandado embora da empresa. Eu não fui. Por que eu não fui? Por causa da lei do dízimo. Eu consegui essa profissão que eu sou hoje porque eu fiz uma faculdade de biologia que não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo. Mas eu tenho certeza que foi o dízimo. Tudo que eu tenho hoje é pelo dízimo, é pelo jejum. E não adianta as pessoas falarem, poxa, eu tenho muito dinheiro fora, eu tenho fama. Mas não é isso que traz a tua alegria. O que traz a tua alegria é quando isso é compartilhado com o Salvador. O conselho que eu dou para vocês: não desistam, sigam em frente, não desanimem. Hoje a gente está numa época muito difícil, tem a questão aí de as pessoas entrarem em depressão, né? Eu sei que isso tem que ser tratado, né? Mas não desistam de fazer o bem, porque isso vai reverter para o seu bem, para o seu progresso e para a sua vida pessoal, familiar e eterna. E é isso. Muito obrigado, presidente, por essa maravilhosa entrevista. A vocês, jovens, por estarem aí nos ouvindo ou nos assistindo também. Então, é isso. Só gostaríamos de agradecer novamente ao Presidente Silva e a vocês. Queremos pedir que vocês possam seguir nossas redes sociais, aí Instagram, @Instituto Estaca Mauá, Facebook Estaca Mauá, e tem no YouTube, Spotify, Deezer, pode pesquisar assim que vocês encontrarão lá essas informações, beleza? Saibam que amamos vocês e é um grande privilégio de estar fazendo esse podcast para que vocês, na correria do dia a dia, entre trabalho e estudo, vocês possam estar sendo edificados também e seguindo os grandes exemplos e o conselho que o nosso grande presidente Silva nos deixou aqui. Então é isso, jovens. Obrigadão e até a próxima. Até mais, hein? Obrigado. Tchau para vocês. Um abraço.